Olá, querido irmão, uma alegria ter você acompanhando o nosso culto. Eu sou o pastor Arthur, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, aqui em Sorriso, na congregação Bom Jesus, e é uma alegria ter você acompanhando o nosso culto de hoje. Ainda muitas pessoas continuam sem vir até a igreja, mesmo que os cultos já tenham retornado presencialmente com restrições, e por isso nós continuamos disponibilizando os nossos cultos online. Convidamos você a pegar a sua Bíblia para acompanhar as leituras do culto de hoje. Iniciamos então cantando o primeiro hino. Invoquemos o nome do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Confessamos agora os nossos pecados, lembrando do salmista que diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Por isso, confessamos agora os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele,
nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Vão em paz, os teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmo de hoje é o salmo de número 125, que diz o seguinte: Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do seu povo, agora e sempre. Os maus não governarão para sempre a terra do povo de Deus. Se os maus governassem, até os bons começariam a fazer o mal. Ó Senhor Deus, sê bondoso para aqueles que são bons, para os que obedecem aos teus mandamentos. Porém, quando castigardes os maus, castiga também aqueles que abandonam os teus caminhos. Que a paz esteja com o povo de Israel. Até aqui a leitura do Salmo. Nós cantamos o próximo hino. Sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, pois nos dás a vitória. Tivesse nos chamado para a sua maravilhosa luz, estaríamos perdidos no pecado, sem perdão, sem salvação em Jesus. Agora somos raça eleita de Deus, povo escolhido, chamados filhos seus. Agora temos vida e perdão, amor e esperança no coração. Ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia, ó Deus, que misericórdia. A leitura do Antigo Testamento de hoje se encontra no livro de Deuteronômio. Pois vocês são o povo escolhido pelo Senhor, nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos de qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembrem-se que o Senhor nosso Deus é o único Deus, Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. A leitura da epístola da carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 28 até o versículo 39, onde lemos: Pois sabemos que todas as coisas
trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim Deus chamou os que haviam separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém, porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. E Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui a leitura da epístola. Está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
leitura do Evangelho está em Mateus 13, de 44 até 52. Texto que diz: O reino do céu é como um tesouro escondido no campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu é também como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos, e quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos, e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas, e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos: Vocês entenderam essas coisas? Sim, responderam eles. Jesus disse: Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo do reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Até aqui a leitura do Evangelho. Cantamos o próximo hino. Todos num só Deus, nosso Pai e Criador, que governa terra e céus, anjos cantam-lhe louvor. Tudo faz com seu poder, sempre quer nos socorrer. E cremos no Senhor Jesus, que da Virgem Mãe nasceu, com sua morte lá na cruz, a Satã por nós venceu. Vitorioso ressurgiu, e com glória ao céu subiu. E cremos no Consolador, que do Filho e Pai provém, sendo terno amparador dos que em aflições se veem. Este o bom Senhor, cantem todos teu louvor. Queridos irmãos, eu tenho duas filhas pequenas e por isso a gente costuma assistir bastante desenho lá em casa. Um dos desenhos que nós assistimos foi o Toy Story, que conta a história da relação entre crianças e seus brinquedos do ponto de vista do brinquedo e do grande medo que os brinquedos têm de serem separados dos seus donos, das crianças. Pois bem, no nosso texto de hoje, de Romanos, o apóstolo Paulo fala a respeito dos inimigos da nossa fé, o diabo, o mundo e da nossa própria carne. E ele fala que esses inimigos tentam nos separar do amor de Cristo, usando para isso uma série de estratégias. Vamos dar uma analisada nessas estratégias? O diabo tenta nos separar do amor de Cristo usando tribulação e sofrimentos. Se nós formos refletir a respeito desses assuntos, olhando para o texto bíblico, nós vamos ter uma infinidade de histórias bíblicas que nos lembram de personagens bíblicos, servos de Deus que sofreram muito, passaram por muita tribulação. São o caso, por exemplo, do José, do Jó, da Ruth. Se nós formos olhar para a história da igreja, nós vamos encontrar, por exemplo, os cristãos que foram mortos sendo devorados por feras nas arenas de Roma. E se olharmos para os nossos dias, nós percebemos a mesma coisa. Quando vemos famílias que não conseguem se despedir com dignidade de um ente querido que faleceu, quando a gente
sabe de pais perdendo seus filhos e do quanto eles sofrem por isso. Quando um adolescente sofre uma tentativa de abuso por parte de alguém que confia. Quando a gente olha as consequências do coronavírus entre nós, quando pessoas perdem aquele que era a sua referência em termos da sua fé. Essas tribulações são usadas pelos inimigos da nossa fé para tentar nos afastar do amor de Deus em Cristo. O apóstolo Paulo também cita angústia. Se olharmos para o texto bíblico, também temos muitos exemplos de pessoas que viveram angustiadas. Jeremias, Jesus, no jardim do Getsêmani, quando orou a Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. Judas, quando traiu Jesus. Olhando para a história da igreja, a gente pode lembrar de Lutero e da angústia que ele vivia nos seus dias por não conseguir viver de acordo com a vontade de Deus e por não conseguir viver numa igreja perfeita. Nos dias de hoje, muita gente tem me relatado que tem ficado sem dormir ou que sofre com distúrbios do sono. Vivemos dias de insegurança. Como é que será que vai ficar a nossa vida? Como será que vai ficar a igreja e aquilo tudo que a gente tinha programado? Como é que será que vai ficar o meu trabalho? A gente olha as empresas quebrando. Onde procurar emprego? Eu, por exemplo, vivo a angústia de querer conhecer melhor os membros da congregação Bom Jesus aqui em Sorriso, e nós estamos vivendo nesse momento de distanciamento. Pois bem, os inimigos da nossa fé irão usar as nossas angústias para tentar nos afastar de Deus, mas também irão tentar usar as perseguições. Se nós lembrarmos do texto do Antigo Testamento, no livro de Daniel, nós vemos a história dos 3 jovens que, tendo sido levados para a Babilônia como prisioneiros, eles serviam ao rei Nabucodonosor da melhor maneira que poderiam servir. Então o rei deu uma ordem que eles deveriam adorar a estátua do rei. E isso eles se negaram a fazer. Sofreram perseguição. Foram jogados numa fornalha acesa. Aconteceu parecido com Daniel, que foi jogado na cova dos leões por desobedecer uma ordem do rei. Olhando para os nossos dias, nós recebemos notícias de cristãos sofrendo na China, em países muçulmanos, sendo mortos por causa da sua fé no século XXI. No nosso país, nós não temos essa perseguição violenta que nos mata, que nos agride fisicamente. No entanto, no nosso país, o nosso posicionamento é descartado simplesmente em razão da nossa fé. Nós somos ridicularizados e poderíamos perguntar qual é a sua perseguição, a perseguição que você sofre. O apóstolo Paulo também cita a fome. Muitos casos de cristãos que morreram por serem cristãos de fome. O texto também cita a nudez. Podemos lembrar dos exemplos bíblicos de Noé, da mulher que foi pega em adultério e trazida a Jesus para ser apedrejada. Nos dias de hoje, existem pessoas que têm a sua intimidade trazida a público e revelada, divulgada na internet. E a vida dessas pessoas nunca mais vai ser a mesma depois de viverem uma situação dessas. Perigo, espada, também são citados pelo apóstolo Paulo como estratégias dos inimigos da nossa fé, de nos afastar do amor de Deus em Cristo. Podemos lembrar dos exemplos bíblicos do profeta Natã, quando foi confrontar o rei Davi, que havia pecado gravemente. Natã corria perigo. Podemos lembrar de Jesus diante do Conselho Superior, e depois de Jesus, de Pedro e de Estevão, que diante do Conselho Superior testemunharam a sua fé diante do mesmo tribunal que havia condenado Jesus à morte. Quais são os perigos que você vive na sua vida? Ao lado de todos esses sofrimentos
de todas essas estratégias que são usadas pelos inimigos da nossa fé para nos afastar do amor de Cristo, nós poderíamos colocar muitas outras coisas. Poderíamos colocar qualquer coisa que pode ser usada como motivo para alguém, por exemplo, se afastar da igreja. O coronavírus pode ser algo que pode nos afastar do amor de Deus em Cristo. Um divórcio, muitas pessoas se divorciam e nunca mais voltam para a igreja depois do divórcio. Pode ser quando acontece a morte de um ente querido, e isso ser tão significativo para nós, que nós nunca mais voltamos à igreja. A morte dessa pessoa pode nos afastar do amor de Deus em Cristo. Mas pode também ser algo mais simples, como se desentender com um irmão na fé, se desentender com o pastor, não gostar de algo que o pastor ou um irmão na fé nos disse. Ou às vezes, quando alguém te olhou de um jeito que você não gostou, quando você deu uma sugestão que não foi aceita, quando você não se sente mais bem na igreja como uma vez já se sentiu, quando você tem pensamentos que parecem contradizer aquilo que você sempre acreditou e aquilo que você sempre ouviu na sua igreja. Pode apostar que os inimigos da sua fé vão usar cada uma dessas coisas para afastar você do amor de Deus em Cristo. Pode ser que você passe por uma situação em que você se sinta completamente sozinho e não possa contar com ninguém. Talvez você tenha perdido algo e isso fez com que você acreditasse que não tem mais nada. Pode ser que você se sinta abandonado pela igreja, pode ser que se sinta abandonado por Deus. E se você se sente assim, saiba que o seu sentimento não é verdadeiro, que você pode se sentir sozinho, mas você não está sozinho de verdade. Aliás, Jesus nunca abandona você. Nunca. Por motivo nenhum. A minha filha, ela tem medo de dormir à noite, especialmente quando a gente assiste algum filme que deixa ela com medo. E ela tem então medo de dormir no quarto dela, na cama dela. E ela costuma então à noite, quando isso acontece, ir até a nossa cama. Eu costumo levá-la de volta para a cama dela e dizer: filha, o pai está aqui. Nada de ruim vai te acontecer. O pai cuida. Muitas vezes as minhas palavras não são suficientes. Às vezes ela precisa ir para a nossa cama para se sentir protegida e segura. A palavra de Deus nos diz a mesma coisa. Deus olha para a gente no nosso sofrimento e nos diz: filho, o pai está aqui. Se algo acontecer com você, é porque eu deixei e é para o teu bem. O pai cuida. O meu medo pode ser muito grande, mas o meu Pai Celeste é maior do que o meu medo. A gente deveria simplesmente confiar nas palavras de Deus, mas a gente é fraco demais para isso. A palavra de Deus já bastaria, mas Ele vai além no seu cuidado por nós. Ele nos acolhe nos braços dele. Ele torna essas palavras concretas, enviando Jesus para nos salvar. É o que Paulo fala no versículo 32. Deus não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, por amor a nós. Se você passou, ou se você passar por alguma dessas coisas que eu citei na mensagem hoje, ou se vocês passarem por alguma outra coisa que está te afastando da palavra de Deus, não deixe que os inimigos da sua fé usem isso para te separar do amor de Cristo. Jesus não vai desistir de você por causa disso, porque esse sofrimento aconteceu, porque determinada coisa aconteceu na sua vida e abalou a sua fé. Não existe nada capaz de fazer Jesus desistir de você. Ele ama você e o motivo não está em você. Ele ama você mesmo que não exista motivo nenhum para lhe amar. Mesmo que exista em você motivos para que Ele não lhe ame. Eu não sei o que te assusta hoje. Pode ser o medo de não conseguir pagar as contas, pode ser o medo de ficar doente por coronavírus, talvez. Pode ser o medo de não conseguir manter unida a família que Deus te deu. Alguém pode dizer que isso não é um grande problema,
Mas para você, isso é terrível. E Deus está dizendo para você que Ele é maior do que os seus medos e do que os seus problemas. Tem alguém que é grande o bastante para abraçar você em meio ao desespero. Você já reparou que as palavras mais significativas que Jesus disse, Ele disse para pessoas desesperadas? O que Ele disse para o malfeitor na cruz? Hoje, tu vai estar comigo no paraíso. E para a mulher pega em adultério, eu não te condeno. Vá em paz. E para o Lázaro morto, Lázaro, sai daí. E para a filha de Jairo morta, menina, levanta. Isso quer dizer que quando você acha que não restou mais nada na sua vida, ainda restou uma coisa. Restou Jesus. E tendo Jesus, você tem tudo o que precisa. Você não precisa de nada mais. Quer ver? Quando você tem Jesus, diz o apóstolo Paulo no versículo 31, Deus é por ti. Deus está a teu favor gratuitamente, porque Ele quer, não porque você merece. Deus não está contra você. Se você tem Jesus, Deus cuida de ti. Deus providencia para que o melhor aconteça na tua vida, mesmo que sejam coisas ruins. Essas coisas ruins vão contribuir para o teu bem. Paulo disse isso no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não das pessoas em geral, mas daqueles que creem em Cristo, arrependidos dos seus pecados e depositando a sua fé sobre a obra de Jesus para a sua salvação. Quando você crê em Cristo, Deus te dá a certeza da tua salvação. O texto fala a respeito da predestinação para a salvação, quando Paulo diz, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a sua imagem, a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. Aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. A palavra de Deus nos dá a certeza da salvação, por causa da obra de Cristo, não por causa de nós. Nós cremos nessa predestinação da qual fala o nosso texto. Essa predestinação para consolo, para a certeza da salvação, que é o que a palavra de Deus ensina. Alguém poderia levantar uma questão dizendo, só um pouquinho, pastor, mas se Deus predestinou alguns para a salvação, isso significa que Deus também predestinou alguns para condenação. Não é verdade? Não é lógico? Eu diria, é lógico, mas não é bíblico. Aliás, é antibíblico. Porque o outro lado da moeda, a palavra de Deus não revela para nós. Por mais que seja lógico da lógica humana, do ponto de vista humano. Deus não nos dá esse ensino a respeito da predestinação para que a gente faça especulação ou para gerar em nós dúvida. Será que eu sou predestinado? Não. Todas as vezes que a palavra de Deus fala nessa predestinação, ela fala para consolo, para que nós não tenhamos dúvida de que nós somos dele e nós somos salvos. Além disso, quando nós temos Jesus, nós também somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos vencedores sobre a morte, sobre o pecado e sobre o inferno, porque Jesus é vencedor sobre eles e nos dá de presente a vitória sobre os nossos inimigos. Por isso, quando nós temos Jesus, nem a morte nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, que é o teu Senhor. Deus, em Cristo, por causa de Cristo, aceita o inaceitável, incluindo você, incluindo a mim. Por isso, é bom que nós saibamos o que Paulo está dizendo nesse texto para nós hoje. Deus não abandona você. E essa é uma verdade que vale quando você olha para o seu passado. Essa é uma verdade que vale para hoje. E essa também é uma verdade que vai valer para o seu futuro. Deus nunca vai te abandonar. Não há nada
que possa separar a você do grande amor de Deus revelado por ti em Cristo Jesus. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém. Queridos irmãos, esse é o momento em que nos nossos cultos, normalmente nós recolhemos as ofertas durante o cantar de um hino. Quando muitos estão longe da igreja, nós incentivamos que continuem sendo fiéis nas suas ofertas. Caso você não tenha sido afetado na sua renda, caso você foi afetado na sua renda, por favor, entre em contato conosco, porque nós queremos também, como igreja, ajudar. Nós também incentivamos aos membros das outras congregações que, porventura, estiverem acompanhando os nossos cultos a continuarem ofertando de maneira generosa e fiel durante esse período. Cantamos o próximo hino. Gracioso Senhor Jesus, por amor a nós, abandonaste a tua glória celestial e te dignaste a descer até nós para assumir a nossa culpa e, por meio do teu sofrimento e morte, nos resgatar para ti mesmo. Assim nos tornamos teu tesouro, tuas pérolas de grande valor. Gracioso Senhor, dá-nos rica medida do teu Espírito Santo, para que assim como tu abandonaste tudo para que nós fôssemos teus, agora nós também possamos abandonar tudo para termos em tua graça o nosso maior tesouro. Dá-nos alegria por sermos teus filhos e prazer em servir a ti e a todos aqueles que necessitam do nosso amor. Que tudo aquilo que fizeste por nós até aqui
seja nossa motivação para o amor e que tudo aquilo que prometeste ainda fazer mantenha erguidas as nossas cabeças em esperança. Senhor, abençoa a Tua Igreja na face da terra, concede a Tua graça salvadora, que ela chegue a todos os povos. Para tanto, envia mais e mais pregadores a anunciar as Tuas maravilhas, e a todos aqueles que ouvem a Tua palavra, concede-lhes a iluminação do Teu Espírito Santo, para que possam ser por Ele conduzidos ao arrependimento e à confiança na obra de Jesus. Nas Suas mãos colocamos o nosso país e todas as suas autoridades, pedindo que o Senhor abençoe nosso presidente, o governador do nosso estado, todos aqueles que trabalham em prol das nossas leis. Querido Deus, nós colocamos nas Suas mãos os aniversariantes dessa semana. Te rendemos graças e louvor porque bondosamente lhes preservaste a vida até aqui, concedendo-lhes toda sorte de bênção para o corpo e para a vida. Louvado sejas especialmente porque os conservaste na Tua graça salvadora em Cristo. Guia e abençoa-os também daqui em diante, mantendo-os sempre sob os Teus cuidados. Misericordioso Deus, suplicamos-Te em favor dos irmãos enfermos, abençoa cada um deles nos seus tratamentos, abençoa os cuidados médicos que eles estão recebendo, para que em tempo oportuno se restabeleçam e possam novamente Te servir em plena saúde e com todas as suas forças. Assegura-lhes o Teu amor também no sofrimento, dá-lhes a graça de poder crer que tudo coopera para o bem daqueles que Te amam. Deus eterno, oramos a Ti pelos enlutados, especialmente os enlutados pelo falecimento do seu Rui Hübner. Concede que encontrem conforto na Tua graça salvadora, na certeza do perdão dos pecados em Cristo e da vida eterna. Anima-os também com a esperança da ressurreição do corpo e do feliz reencontro na eternidade. Tudo isso, amado Pai Celestial, colocamos diante de Ti, na certeza de que Tu sabes nos dar muito mais e melhor do que nós sabemos desejar ou pedir. Confiamos inteiramente em Ti, mediante Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Onipotente e eterno Deus, nós Te agradecemos porque a salvação que Tu nos destes confortou os nossos corações. Pedimos que por Tua graça, que a Tua palavra nos fortaleça na fé em Ti e nos motive a agir com muito amor para com o nosso próximo. Por Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, nós oramos. Amém. Recebe a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Chegamos ao final de mais um culto, agradecendo a todos aqueles que colaboraram para que esse culto pudesse ir ao ar. Temos uma equipe aqui trabalhando e se dedicando para que isso aconteça, a eles nós agradecemos. Nós também incentivamos aqueles que nos acompanharam até aqui a que façam inscrições na nossa página do Face, que possam também se inscrever no nosso canal do YouTube, procurando por Luterana Sorriso, que possa curtir, compartilhar o nosso material, dando sempre, claro, prioridade para o material da sua congregação. Se, além do material da sua congregação, você também quiser assistir o nosso, então fique à vontade para fazê-lo, isso muito nos alegra. Nós queremos lembrar que na próxima quinta-feira, no dia 30, nós teremos às 19h30 o estudo Ecos da Palavra, sempre com o pastor convidado. E no próximo sábado, dia 1º de agosto, às 18h30, nós teremos o nosso culto online sendo publicado novamente. E às 19h30,
teremos o nosso culto presencial aqui na Congregação Bom Jesus de Sorriso, com inscrições prévias de acordo com aquilo que nós costumamos fazer a cada semana com esses cultos presenciais durante esse período de restrições por questões de saúde. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a semana de cada um de vocês. Nós cantamos o último hino. Confesso a ti, Senhor,